mais uma monitoria de física do SSA 1 aqui no UpPlay. Hoje a gente vai falar de um assunto novo, mas que tem muita relação com o assunto que a gente viu na semana anterior. Esse é o assunto de força centrípeta. Se eu não me engano, na semana passada, a gente chegou a ver um assunto chamado movimento circular, não foi isso? Certo. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai estudar, fazer um estudo dinâmico, lembra? Dinâmico é o estudo das forças, daquela parte lá que tem aquelas questões clássicas, né? Que são aquelas questões de bloquinhos que você calcula, mas enfim, essa é a parte dinâmica. No primeiro ano, as duas maiores vertentes que a gente estuda é dinâmica e cinemática. Movimento circular é uma parte de cinemática, beleza? Que a gente estudou na monitoria anterior, beleza? Essa monitoria de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre força centrípeta, que é uma parte dinâmica relacionada com os movimentos circulares. Beleza? Certo, então vamos lá. O que é força centrípeta? Eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar nessa expressão, pelo menos. Pode não saber o que quer dizer formalmente, mas que já ouviu esse nome em algum lugar. Provavelmente vocês já ouviram duas, na verdade, força centrípeta e força centrífuga. Não é muito comum a gente estudar força centrífuga no ensino médio, apesar de serem conceitos bem relacionados entre si, a gente vai falar de força centrípeta. Beleza? Cuidado para não confundir. Seguinte, o que acontece? Vamos imaginar, por exemplo, a gente estava estudando movimentos circulares, né? Vamos imaginar um movimento circular agora, beleza? Vamos imaginar que, por exemplo, eu não tenho nenhum exemplo para demonstrar físico agora, mas imagina comigo. Eu tenho aqui, por exemplo, um peso preso por um fio qualquer, beleza? E eu começo a girar esse peso. Girar. Vocês conseguem visualizar na cabeça de vocês que, no instante em que eu pego esse peso, estou girando e solto, o que é que vai acontecer? Vamos imaginar que ele está aqui. Girando, soltei. O que é que ele vai fazer? Ele vai disparar em linha reta, ele vai disparar em uma reta tangente à sua trajetória. Isso é válido para, basicamente, quase qualquer tipo de movimento circular. Se você tem um objeto girando, se você soltar, se o que prende ele é um movimento circular for solto, ele vai sair tangente àquela reta. Beleza? Vai sair pela reta tangente em relação ao movimento. Beleza, tá, certo. E o que isso tem a ver com isso tudo aqui? Seguinte, e não porque ele não sai, quando eu estou segurando ele aqui e começa a girar. Por que ele não sai quando a gente está girando? Por causa de uma força, não é nenhuma força, eu vou explicar. A gente chama de força centrípeta, mas na prática ela não existe realmente, eu vou explicar por quê. Mas por algo que a gente chama de força centrípeta, beleza? E o que é isso? Seguinte, se ele não está saindo disparado, quer dizer que tem alguma coisa segurando ele, não é isso? Que mantém ele estável na trajetória circular dele, não é isso? E a gente chama essa coisa de força centrípeta. Tá, e por que força centrípeta não existe, então? Como assim ela não existe? Então, o que a gente estuda? O mais correto é a gente chamar de resultante centrípeta. Como assim? A gente estuda, por exemplo, no ensino médio, a gente estuda para força-peso, não é isso? A força-peso é um corpo e um campo gravitacional que tem uma massa, e a massa interagindo com o campo gravitacional gera uma força-peso, não é isso? Sempre vertical para baixo. Beleza. A gente estuda força elástica, que é a força de objetos elásticos, de molas, por exemplo, não é isso? Que se distorcem em volta. Inclusive, todo objeto tem uma certa elasticidade, alguns mais, outros menos, mas a gente estuda geralmente objetos que são molas, né? Que tem bastante elasticidade. Que é essa força que o objeto se distorce e volta para a sua forma original, antes de ser distorcido. A gente tem a força normal, que é a força que uma superfície aplica em um corpo que aperta, eu estou apertando o quadro. Existe também aqui a força normal, que é o que empurra minha mão para fora, o que não deixa minha mão sair varada no quadro. Todas essas forças são por si só, ela tem por si só uma forma de calcular, um conceito, uma definição, tudo certo. A força centrípeta pode ser vários tipos de força diferentes. Como assim? Vamos imaginar que eu estou aqui com um fio, de novo, exemplo, girando um peso qualquer. Eu estou girando. Por que o peso não sai varado? Porque tem uma força puxando ele para o meio. E que força é essa? A força centrípeta. Tá, mas vocês não concordam que quem está segurando o objeto, o peso, impedindo que ele saia varado, é o fio? Se é o fio que está segurando, se é um fio, a gente tem uma força de tração. Vocês viram que o fio tem força de tração? É o que a gente considera quando está estudando os fios, geralmente. Então, quem é a força centrípeta? É a força de tração. Não existe uma força centrípeta à parte. Não. Ela é a própria tração. A tração é a força centrípeta. Por isso que a gente chama de resultante centrípeta. As forças que estão agindo no sistema vão se somar e a soma delas vai estar apontando para o meio de uma circunferência. Que circunferência é essa? A circunferência que o objeto fica girando. Beleza? Outro exemplo, então. A órbita de um planeta. Vamos pegar a órbita da Lua. O que a Lua faz? A gente sabe que a Terra está no meio e fica fazendo mais ou menos assim. Não é? Depende do referencial, mas enfim.
como se ela fizesse isso, não é? Tá, e por que ela não sai varada? Porque tem alguma força segurando ela, não é isso? Que força é essa? Uma força centrípeta. E quem é essa força centrípeta? É a força gravitacional que a Terra exerce sobre a Lua. Beleza? Então, força centrípeta, ela não é um tipo de força. Ela é um resultado da soma de várias forças, que aponta para o meio de uma circunferência. Beleza? Um carro fazendo uma curva. Vamos imaginar que a gente tem uma curva e o carro vai... Por que o carro não sai varado? Porque a gente tem uma força chamada força de atrito. O atrito é o que impede o carro, de derrapar muito, né? Que faz com que ele faça a curva. Ó. Nesse caso, a resultante centrípeta é quem? O atrito. Beleza? Então é bom destacar isso que força centrípeta não é uma força. Ela, na prática, a gente pode dizer que ela não existe. Ela é só a soma das forças de um sistema, ou uma das forças de um sistema, que aponta para o meio da circunferência. Beleza? Que faz que ele tenha geralmente uma trajetória circular. Mas enfim. Beleza? Tranquilo? Tá, beleza, certo. Então, o que é que define se uma força centrípeta ou não? A gente sabe, eu até nem coloquei aqui no quadro, vou colocar, a gente sabe que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Não é isso? Então, a gente pode afirmar que a aceleração está diretamente ligada com a força. Quanto maior a aceleração, maior a força. Quanto menor a aceleração, menor a força. Beleza? Tá, e por que isso, então? A gente está acostumado a pensar em a força resultante mudar, a aceleração está mudando a velocidade. A aceleração não é a unidade que muda a velocidade. A gente sempre pensa naquela aceleração linear, que é a aceleração que muda a velocidade em módulo. Por exemplo, uma pessoa estava a 10 metros por segundo, passou um segundo, ela ficou a 12 metros por segundo. Isso mudou o módulo da aceleração. Não pode chamar isso de aceleração linear, aceleração tangente, enfim. Mas é a aceleração que muda o módulo. É aquela que a gente calcula por aquela formulinha, né? A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Não é isso? Isso é a aceleração linear que a gente sempre calcula e estuda no começo de cinemática. Não é isso? Tá. Beleza, certo. E que tipo de aceleração a gente tem? A gente tem a aceleração centrípeta, não é isso? A gente tem aqui... eu nem vou botar não, que eu anotei aqui. O que é a aceleração centrípeta? Se a aceleração linear, tangente, enfim, muda o módulo do vetor velocidade, ele estava vindo para cá, né? O vetor faz o quê? Ele vai mudando. Inclusive, é importante destacar, o vetor velocidade sempre é tangente à trajetória. Beleza? Então, esse vetor velocidade que aqui está apontando para cá, quando ela descer aqui, por exemplo, ele vai apontar para cá. Ou seja, o vetor velocidade está mudando em módulo? Não necessariamente. Se for um movimento circular uniforme, o vetor velocidade, o módulo dele permanece constante, beleza? Mas em direção, ele mudou, vocês não concordam? Porque aqui ele estava na horizontal para minha esquerda, não é isso? Para a esquerda de vocês também. Na horizontal para esquerda e aqui ele está na vertical para baixo. A direção mudou. Mas o módulo não necessariamente mudou. Nesse caso, que é um MCU, ele não mudou, beleza? E quem é o cara que muda essa direção da velocidade? É a aceleração centrípeta, beleza? Que como é que a gente calcula a aceleração centrípeta? Tem uma demonstração, mas a demonstração é um pouco trabalhosa. Então, eu já estou adiantando para vocês aqui. A aceleração centrípeta é calculada por V ao quadrado sobre R. Beleza? Isso é a aceleração centrípeta. Tá, então por que tem isso aqui? Força centrípeta é igual a M igual a vezes a C. Porque a gente não sabe que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Em nenhum momento, essa fórmula aqui pra gente, segunda lei de Newton, diz pra gente que isso só vale para aceleração tangente ou aceleração linear. Não. É massa vezes aceleração. Então, a gente pode implicar que a força centrípeta, vou pegar outra cor aqui para demonstrar aqui, a força centrípeta FCP vai ser igual a massa, beleza? A massa não muda nada, mesma coisa, massa objeto, vezes V ao quadrado sobre R. Pode ver escrito de outra forma também, mas é a mesma coisa, tá? Às vezes quando as pessoas escrevem assim, ó, FCP é igual a M vezes V ao quadrado sobre R nos dois, mas dá a mesma coisa, porque é só você fazer um produto aqui, beleza? Então, isso aqui é o que a gente chama de força centrípeta, ou resultante centrípeta. Lembrando, força centrípeta, se você for bem criterioso, ela não existe. Ela não é uma força que nem a força peso, a força elástica, a força normal. Ela é uma resultante, outras forças que agem como força centrípeta em alguns contextos. Beleza? Tá, então o que a gente viu até agora? A gente viu como calcular a força centrípeta, viu o que é a aceleração centrípeta. Isso é bom afirmar aqui que a gente já falou, que a aceleração linear
ela é diferente da aceleração centrípeta. Não é a mesma coisa. Se você calcular a aceleração linear e achar um valor, não é que quer dizer que a aceleração centrípeta é a mesma coisa. Beleza? Pronto. Então, da teoria, sim, do desenho que eu fiz a ilustração, né, para mostrar que era um movimento circular uniforme, que ele permanecia trajetória, o que é que vai acontecendo, né? O movimento vai progredindo aqui, quando ele for chegando nos pontos, o vetor velocidade dele vai estar mudando, né? Por quê? Por causa da aceleração centrípeta. Ele vai permanecer em movimento circular. Beleza, tá. E aí, o que eu posso fazer com isso? Seguinte, no movimento circular, beleza? A gente pode ter dois tipos de aceleração. Que acelerações são essas? A aceleração linear e centrípeta, beleza? Se for um MCU, que é um movimento circular uniforme, não, porque a gente não tem aceleração linear, a velocidade, o módulo dela não muda, certo? Mas se for um movimento circular uniformemente variado, aí a gente pode afirmar que ele vai ter uma aceleração linear e uma aceleração centrípeta. Para onde aponta a aceleração centrípeta? Sempre para o meio, ó. A força não aponta sempre para o meio, quem define o sentido da força, ou a direção e sentido da força, é a aceleração. Então, se a força centrípeta é sempre para o meio, segurando o cara na trajetória, a aceleração centrípeta também é apontando para o meio. Beleza? Certo. De teoria, o que eu queria revisar com vocês era basicamente isso. Agora, eu vou fazer algumas questões sobre esse tópico. Beleza? Vou apagar aqui o quadro. Sai da frente, se alguém quiser dar uma olhada no quadro completo, tirar uma foto, alguma coisa. Certo? Vou apagar isso aqui e vamos para as questões do assunto. Vamos lá. Primeira questão. Eu sei que a imagem está um pouco distorcida, mas ela provavelmente está um pouquinho maior, né? Não sei se dá para ver aí da câmera, mas qualquer coisa eu vou ler para vocês. Um satélite estacionário é colocado em órbita sobre um ponto fixo do equador da Terra. Com base nessa informação, esse satélite fica em órbita por quê? Questão teórica. Vamos ler o que as afirmativas estão dizendo para a gente e desenvolver o que cada uma está dizendo, beleza? Satélite fica em órbita por quê? Ele é atraído por forças iguais aplicadas em todas as direções. Vamos desenhar mais ou menos o que ele está falando aqui na questão? Está dizendo que tem um satélite, não é isso? Vamos desenhar esse pontinho azul para representar a Terra, beleza? Esse pontinho azul que representa a Terra, vamos fazer um satélite mais ou menos aqui, ó. Isso aqui é um satélite, beleza? Está muito pequeno, vou fazer um pouquinho maior para ver se vocês conseguem visualizar melhor. Esse aqui é a Terra, esse aqui é o satélite, beleza? O que é que está acontecendo aqui? A gente sabe que ele está orbitando a Terra, não é isso? Se ele está orbitando a Terra, quer dizer que ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um movimento circular em volta da Terra. Na verdade, órbitas nem sempre são circulares, tá? Mas a gente pode simplificar e considerar como se fosse em alguns casos. Ficou todo torto, eu vou mover a Terra para cá para ficar mais centralizado. Beleza? A Terra estaria mais ou menos aqui, beleza? E aí orbitando a Terra, certo? Tá, beleza. O que é que vai trazer isso pra gente? Ele é atraído por forças iguais aplicadas em todas as direções. Vamos avaliar o que esse cara está dizendo? Se a gente tem forças iguais aplicadas em todas as direções, que a gente tem uma força F para cá, a gente tem uma força F para cá, a gente tem uma força F para cá, a gente tem uma força F para cá. Enfim, a gente tem infinitas forças F. Eu só desenhei 4 para demonstrar as 4 direções radiais, né? Mas a gente tem infinitas forças F puxando ele em todas as direções e em todos os sentidos. Tá, a gente não viu que a força centrípeta é uma resultante centrípeta, ou seja, o resultado de uma soma de várias forças? Se é um resultado de uma soma de várias forças, qual vai ser o valor da soma das forças desses caras? Se ele está em todas as direções e todos os sentidos, quer dizer que você vai ter infinitas forças se cortando. A gente não sabe que vetores iguais com a mesma direção em sentidos opostos, eles se anulam. Então, da mesma forma que eu vou ter um para cá, que vai puxar, sei lá, para cá, F, eu vou ter um que vai puxar para cá, ó, com F também. O que é que eu posso fazer com esses caras? Cortar os dois, não é isso? Então, a força resultante nesse cara vai ser 0. Se não tem força resultante, tem como a gente ter uma resultante centrípeta? Eu vou até apagar essas outras forças F aqui, ó. Se a gente tem várias forças se anulando e nenhuma delas sobra, todas elas se cancelam, tem como a gente ter uma resultante centrípeta, FCP? Não, né? Por quê? Porque a gente não tem nenhuma força resultante. A força resultante é 0, não é isso? Então não tem como a gente ter uma força centrípeta. Então não tem como ele se manter em órbita. Se a força resultante é 0, ele ia fazer o quê? Ele ia seguir varado pelo espaço, satélite no caso. Beleza?
Então a gente sabe que não pode ser essa, né? Se nós fosse anuaria, a gente não teria resultante centrípeta. Beleza? Tá, vamos para a letra B? Ele está tão distante da Terra que a força gravitacional da Terra sobre ele é desprezível. Se a força gravitacional da Terra sobre ele é desprezível, quer dizer que a gente não tem uma resultante centrípeta, vocês não concordam? Se ela é desprezível, a gente não tem resultante centrípeta. Se a gente não tem resultante centrípeta, tem como ele se manter em órbita? Não, né? Ele precisa de uma resultante centrípeta para manter ele na órbita. Se a força gravitacional é desprezível, é como se ele não tivesse força nenhuma, é como se a resultante fosse zero, então ele não ficaria em órbita. Vocês não concordam? Ele ia ficar o quê? Ia sair varado. De novo. Beleza? Então não pode ser letra B. Não é isso? Vamos ver a letra C? A força de ação que a Terra exerce sobre o satélite é maior que a reação do satélite sobre a Terra. Essa está falsa nem por causa do assunto que a gente viu hoje. A gente sabe que a terceira lei de Newton afirma que toda ação tem uma reação na mesma direção, não, com a mesma intensidade, mesma direção, em sentidos opostos. Não tem como a ação ser maior do que a reação. Se tem como, é porque não são ação e reação. Que nem aqueles casos que a gente troca quando fala de força normal, que muita gente sempre quer cortar com peso, mas nem sempre é assim. Beleza? Então, isso está errado nem muito pelo assunto de força centrípeta. É mais pelo assunto de lei de Newton, que a gente também já falou, né? Toda ação tem uma reação na mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. Não pode ser letra C. As forças de ação e reação têm que ter a mesma intensidade. Beleza? Vamos para a letra D. A força de atração da Terra é a força centrípeta, necessária para manter o satélite em órbita em torno do centro da Terra. Tá certo ou tá errado? Vamos pensar. Qual é a força que a gente tem aqui? De novo, que diz a força de atração da Terra é a força centrípeta, necessária para manter o satélite em órbita. A gente tem uma força aqui, não é? Que força é essa? É a força centrípeta. Assim, se ele fosse mais criterioso, você podia negar essa alternativa e dizer, não, não é força centrípeta, porque a força centrípeta não é uma força propriamente dita. Ela é uma resultante. Se poderia ter dito resultante centrípeta para ser mais correto. Mas isso está correta. A única força que está, não é a única necessariamente, né? Mas a força que está mantendo ele em órbita é quem? É a força centrípeta. E quem é essa força centrípeta? É a atração gravitacional que a Terra faz no satélite. Então, essa força aqui, que é a resultante centrípeta, ou força centrípeta, é a gravidade. Mas ela que mantém em órbita. Aqui foi o que ele disse. A força centrípeta da Terra, a força de atração da Terra é a força centrípeta necessária para manter o satélite em órbita em torno do centro da Terra. Perfeito. Vamos ver a letra E, só com um cargo de consciência. A força de atração da Terra é a força centrífuga necessária para manter o satélite em órbita em torno do centro da Terra. No ensino médio, a gente geralmente nem estuda a força centrífuga, só em alguns vestibulares muito específicos. Enfim, então não poderia ser essa porque se força centrífuga não é nem assunto. Tem uma explicação disso? Tem. Mas teria que entrar em outras partes que não cabe a gente. Então, não poderia ser a letra E, porque está tratando de força centrífuga e a gente não estuda no ensino médio força centrífuga. Beleza? Vamos passar para a próxima questão? Questão número 2. Esse negócio está passando direito, não. Beleza, eu vou passar no teclado mesmo aqui. Vamos lá, essa questão é interessante. Vou apagar aqui a resolução da questão anterior. Vamos ler essa questão número 2 aqui. Dois móveis executam curvas semicirculares, mantendo os módulos de suas velocidades constantes. Os raios das curvas são distintos, porém, o tempo que cada móvel gasta para executá-las é o mesmo. Considerando que o raio de uma curva efetuada pelo móvel 1 é o dobro do raio da curva efetuada pelo móvel 2, a relação entre as intensidades das forças centrípetas F1 e F2, que atuam respectivamente sobre os móveis 1 e 2, é... Vou fazer um desenhozinho para a gente visualizar melhor aqui. A gente tem um móvel aqui, que tem uma curvatura R, e a gente tem um móvel aqui que tem uma curvatura não, na verdade, um raio de 2R, não é isso? Eu vou desenhar aqui o centro dele, R. A gente tem um aqui que o centro dele, ele tem um raio de aproximadamente 2R. O desenho não está na proporção exata não, mas beleza. 2R. Beleza? Tá, e aí? O que ele está perguntando? Ele está basicamente perguntando a relação entre a intensidade da força centrípeta F1 e F2. Só ver quem é quem? A gente, porém, o tempo que cada móvel gasta. Dois móveis entre móveis de velocidade constante, raio da curva para... Considerando que o raio da curva efetuada pelo móvel 1 é o dobro... Tá, então, esse cara é o 1 e esse cara é o 2. Beleza? Isso mesmo? Isso mesmo. Esse cara é 1 e o outro cara é o 2. Beleza. Tá. E tá perguntando basicamente qual é a relação entre as forças centrípetas desses caras. Beleza? Beleza, como é que a gente pode calcular isso? Seguinte, a gente sabe que... O quê? Como é que a gente calcula a aceleração centrípeta? A gente sabe que eu vou daqui a ACP, a gente calcula a aceleração centrípeta por
V ao quadrado sobre R. Beleza? Tá aí, o que eu vou fazer com isso? Ele afirmou que o raio desse cara é o dobro do raio desse cara aqui. Qual é a distância que o móvel está percorrendo quando ele completa uma volta? Vocês não concordam que é o perímetro da circunferência? Aí, uma correção. Ele na questão diz que são trajetórias semicirculares, então seria só um meio círculo. Mas se a gente considerar como se os dois estivessem fazendo uma volta completa, vai dar no mesmo, que ele está pedindo a proporção entre os dois, não é? Então eu posso considerar, tanto sendo meia volta com meia volta, como uma volta com uma volta. Beleza? Isso não vai alterar na resposta. Certo? Como é que a gente calcula o perímetro de um círculo? A gente não calcula o perímetro por 2πr. E aqui também, né? A gente calcula o perímetro por 2π. Aí que tem uma observação. A gente definiu que o raio desse cara aqui é 2r, então a gente bota 2π, 2r. Não é isso? Tá, e aí, o que eu posso fazer com isso? Vamos fazer essa multiplicação aqui, a gente vai ficar com 4... Eu botei π de novo, né? 2π, 2r. Isso aqui vai ficar 4πr. Beleza? E esse cara aqui vai ficar como 2πr, a distância dele. Aí o que a questão disse pra gente? Ele afirmou que os dois fazem essa trajetória semicircular ou circular, enfim, no mesmo tempo. Ou seja, o ΔT, eu vou botar aqui ΔT2, deixa eu botar em outra cor, tá em preto. Posso afirmar que o ΔT2 ele é igual ao ΔT1, porque o tempo dos dois caras é o mesmo, beleza? O que eu vou fazer agora? Agora é um pouquinho mais de matemática. Com essa conclusão aqui, que a gente vai mais facilidade de matemática, a gente consegue compreender o que a gente vai fazer. Seguinte, vamos calcular as velocidades desses caras aqui? Como? Se a gente não tem nem o valor do raio, a gente não tem o valor de π, não tem nada, a gente vai calcular a velocidade de um em função da velocidade do outro. Não é isso? Como assim? Eu vou pegar esse 2πr e vou quebrar ele em 2 vezes 2πr. Beleza? Isso é o ΔS da trajetória desse cara. Beleza? Esse é o ΔS dele. Porque é o que ele faz. Ele dá uma volta e vai 2π, 2r. Certo? E esse cara aqui, o ΔS dele é 2πr. Não, não tem como mexer nisso. Quer dizer, até tem, mas eu não quero destrinchar isso. Não tem porque eu queria destrinchar esse cara, então eu não vou destrinchar ele. Beleza? Como que a gente calcula a aceleração? A gente calcula a aceleração... Aí vocês estão pensando agora, como assim? Mas isso é aquela aceleração tangente, aceleração linear, né? Ele está pedindo a relação entre as forças centrípetas. A gente não precisa da aceleração centrípeta? Calma. A gente precisa do módulo da velocidade, não é? Para calcular a aceleração centrípeta. Então, vamos usar a aceleração, usar a velocidade linear para descobrir esse cara aqui. E com esse cara aqui, calcular a aceleração centrípeta. Foi a aceleração que vai achar a velocidade, na verdade. Beleza. Vamos calcular a velocidade desse cara? Qual é a velocidade desse cara? A velocidade desse cara vou chamar aqui V2. Beleza? V2 é igual a 2πr, que é o ΔS, que vocês não concordam, dividido pelo ΔT. Não é isso? Tá, beleza, certo. E quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é 2 vezes 2πr sobre ΔT. Isso vai ser igual a V1, não é isso? V1. Tá, e por que eu fiz isso? Vocês não concordam que 2πr sobre ΔT é exatamente o V2? Então eu vou pegar isso aqui e substituir por V2. Vou dizer que 2V2, eles não ficarem ao contrário, 2V2 é igual a V1. Beleza? Acabei de concluir que a velocidade de 1 é o quê? É o dobro da velocidade de 2. A desse cara é o dobro desse cara aqui. Tá aí, o que eu posso fazer ainda com isso aqui? Calma, vamos relacionar isso aqui agora. Agora eu tenho a velocidade de um em relação ao do outro. Lembra, ele não está pedindo uma resposta numérica pra gente, ele está pedindo qual é a aceleração. Não, ele está pedindo isso. Ele está pedindo pra gente relacionar uma força centrípeta com a outra, não é isso? Então vamos relacionar esses caras agora. Quem é a aceleração centrípeta desse cara aqui? A aceleração centrípeta desse cara vai ser 2V2 elevado ao quadrado dividido por quanto? Essa é a velocidade, né? Que é 2V2. Dividido por quanto? Por 2R. Não é isso? E quem é a aceleração centrípeta desse cara? Vai ser 2πr. 2πr. Não, 2πr não. Vai ser V2 ao quadrado. Deixa eu botar aqui. V2 ao quadrado. Dividido por
R. Não é isso? Tá, e aí, o que a gente pode fazer agora? A gente pode resolver essa parte aqui, né? Vocês concordam que V2 ao quadrado vai ficar o quê? V2 ao quadrado sobre R. Não é isso? E esse cara, 2V2 ao quadrado, é igual a 4V ao quadrado sobre 2R. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar R com R. Vocês não concordam? Posso cortar R com R, não. Posso cortar 4 com 2, não é isso? Vou ficar com 2V ao quadrado sobre R. Mas vocês não concordam que 2V ao quadrado, que V ao quadrado sobre R é a aceleração centrípeta de 2? Então, eu posso substituir isso aqui, ó, por 2ACP2. Aceleração centrípeta do segundo cara V. Beleza? Então, eu acabei de descobrir que a aceleração centrípeta desse cara é o dobro da aceleração centrípeta desse cara aqui. E por que isso é importante? A gente não sabe que força resultante, na verdade, é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante centrípeta vai ser o quê? A massa da aceleração centrípeta, não é isso? E eu não acabei de concluir que a aceleração centrípeta desse cara é o dobro daquele, quer dizer que ele vai ter uma aceleração centrípeta de 2ACP2. Eu posso reorganizar isso e ficar com a força resultante vai ser igual a 2m vezes ACP2. Não é isso? E aí, eu acabei de concluir. Isso aqui, ó, cara, esse m vezes ACP2 vai ser a força resultante desse cara aqui. Por quê? Porque a gente pode afirmar que a força resultante desse cara vai ser quanto? Vai ser m vezes ACP2, não é isso? Que é dele. Ou seja, esse cara aqui é o dobro desse cara aqui. Acabei de provar que esse é o dobro desse. Ou seja, 1 é o dobro de 2. Com isso, eu posso afirmar que a força F1 é igual a 2F2. Porque para se igualar, esse cara tem que dobrar. Vocês não concordam? Que aí vai se igualar. Então, resposta letra C. Beleza? Mas pronto. Então, por hoje era mais ou menos isso. A gente fez 2 questões, mas a gente conseguiu desenvolver muita teoria em cima dessas questões que a gente viu hoje, né? Então, por hoje eu vou me conter por aqui. Continuem acompanhando as monitorias. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.